Obrigado, Senhor, por mais este dia em nossas vidas, pela possibilidade de aprendermos através dos teus ensinos, reconhecendo os caminhos que levam o espírito a uma jornada mais segura, mais serena, menos aflitiva, pelos nossos próprios passos. Muitos erguem orações na hora do desespero, rogando que Deus resolva suas angústias. Porém, quando Ele as estava criando, quando os momentos de gozo, de desfrute, faziam dos excessos o mau conselheiro que todos gostam de ouvir nos momentos de lazer, de prazer, o espírito incauto não se ocupava de pedir a Deus uma orientação. Fazia porque achava que tinha o direito. E realmente teve, tanto que fez. Mas não contava com as consequências daqueles excessos. Por isso, Senhor, é que nós, compreendendo a imaturidade das criaturas, cheias de dúvidas, de angústias, sabemos que o amor de Deus não as descarta, não as condena. Porém, como um bom educador, sabe deixar o educando exposto às consequências de seus equívocos para que ele aprenda de forma direta, muito mais eficiente do que um discurso interminável de recomendações. A bondade divina permite que nós sejamos donos da vontade e escravos dos seus efeitos. E assim, considerando a construção do aluno neófito, imaturo, nécio, em um aluno ponderado, em um aluno atento, em um aluno interessado. Nós não estamos aqui para te pedir que arraste para longe de nós os nossos problemas, mas que nos dê a lucidez para aprender com eles, para enfrentá-los como escolhas que fizemos desta vida ou de outra vida, e como podemos agora agir para que não seja mais assim no futuro, porque agora, com menos ingenuidade e mais sapiência, os alunos podem escolher melhor que lições vão buscar. Por isso nós te agradecemos a generosidade e mais uma vez te oferecemos a canção que vamos cantar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem.
Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso grande abraço a todos os que estão nos assistindo na nossa transmissão de hoje. Como aconteceu no estudo de ontem, estamos transmitindo somente pelo Facebook. As pessoas que estavam desejosas de acompanhar o estudo do Livro dos Espíritos poderão fazê-lo, seja ingressando no Facebook, lá da TV Alvorada Espírita, vai encontrar o estudo de ontem disponível. Seja aguardando mais alguns dias, porque ele será publicado também no YouTube da TV Alvorada Espírita. Você poderá ter esse estudo que, no dia de ontem, teve o início da introdução do Livro dos Espíritos abordado com os itens que Kardec apresenta. E é muito interessante porque boa parte dos espíritas não acha que aquilo é importante. E que, de verdade, Kardec apresenta as linhas gerais, as linhas principais, as linhas básicas de tudo aquilo que vai ser desenvolvido depois em detalhes. Mas ele explica coisas que lá na frente não estão explicadas. Como é que surgiu o conhecimento dessas realidades do mundo invisível? As pessoas frequentam as casas espíritas imaginando que algum dia no passado um homem chamado Kardec sentou e resolveu inventar uma coisa e escreveu algumas coisas bonitas que faziam um pouco de sentido e fundou uma religião. Não existe nada mais errado do que isto. Não existe nada mais afastado da verdade do que imaginar que o conhecimento espiritual foi transmitido pela imaginação de uma pessoa. E todas as explicações que a introdução nos oferece deixam muito claro este processo. A começar daquilo que é o fator separador das realidades. Já existia, ao tempo de Kardec, a noção do que era o espiritualismo, do que era espiritual, espiritualista. E todos os que adotavam essas palavras desta maneira, eram aqueles que acreditavam na sobrevivência da alma. Todo mundo que acredita que o corpo morre, mas a alma prossegue, é espiritualista. Em oposição ao materialista. O materialista diz que não existe nada. O materialista diz que a alma é um produto do cérebro. Quando o cérebro morre, deixa de existir. Essa é a diferença entre materialista e espiritualista. Portanto, ao tempo de Kardec já existia o espiritualista, o espiritualismo. E então, no primeiro parágrafo do primeiro livro que o Mundo dos Espíritos nos trouxe, está a explicação de Kardec. Para coisas novas, palavras novas. Já se conhece a expressão espiritualismo, espiritualista, espiritual. Nós estamos fundando, porém, algo que vai se chamar espiritismo. E aqueles que queiram seguir este caminho serão chamados de espiritistas ou de espíritas. Ou seja, no primeiro parágrafo, do início das explicações, antes de chegar no livro em si, Kardec deixa bem claro que espiritismo é exatamente o que vai acontecer a partir dali para frente. Com as recomendações dadas pelos espíritos, com os modos de proceder, com a ética que a doutrina espírita, então chamada, deixava claro aos seus seguidores, aos seus simpatizantes, sem deixar ela também de ser espiritualista. Porque tanto ela quanto as demais religiões que acreditam na sobrevivência do espírito, todas elas acreditam, a doutrina espírita também.
Portanto, o Espiritismo é espiritualista. Mas nem toda doutrina espiritualista é espírita. É a mesma coisa como nós mostramos ontem. Margarida é uma flor, mas nem toda flor é margarida. Então, todas as religiões que nós conhecemos, católico, evangélico, budista, muçulmano, que acreditam na sobrevivência da alma, são espiritualistas. Inclusive o Espiritismo. Porém, todas essas não são espíritas. Porque a doutrina espírita, além de acreditar na sobrevivência da alma, fala da relação do mundo invisível com o mundo visível, fala dos processos de vinda novamente à carne daqueles que já padeceram a morte, fala das relações entre os espíritos e os homens, como que os homens sentem, como que os espíritos se comunicam. Nenhuma dessas outras religiões aborda isto. Então, quando você passa em algum lugar e vê lá escrito Espiritismo na placa, mas com outros tipos de qualificativos, você vai dizer, bom, puseram na placa, mas necessariamente não quer dizer que são. Você passa lá e vê, tenda espírita não sei o quê, com todo o respeito que nos merecem nossos semelhantes. O que eles estão fazendo lá é uma reunião mediúnica, segundo o mediunismo, muitas vezes africano. Ali nós vamos encontrar o fenômeno mediúnico que acontece em todas as religiões, católico, evangélico, judeu. Todos eles têm fenômenos mediúnicos. Inclusive, neste caso, nossos irmãos africanos que também tinham contato com os mortos. Só que ali nós não estamos diante de uma casa que está usando o conceito espírita na acepção que Kardec define. Não quer dizer que sejam maus. Não. Fazem o bem, ajudam as pessoas. Mas, dentro daquilo que Kardec fundou e inventou o nome, todo o conteúdo de ensinamentos que existe neste caminho é que representa a expressão espiritismo. No espiritismo não há rituais, não há roupas específicas, não há hinos que as pessoas tenham que cantar como se fossem cerimônias, não há símbolos, não se praticam nenhuma das quiromancias ou mancias que as pessoas estão acostumadas. Na casa espírita não faz isso. O centro kardecista, assim chamado pelo vulgo, não tem estas coisas. Ah, eu vou lá no meu centro espírita, hoje é dia de a gente levar rosa. Espera aí, isso não é espiritismo. Ah, hoje eu não podia entrar lá no meu centro porque eu não estava com o meu avental para poder entrar. Não, isso não é espiritismo. Pode ser outras coisas, boas inclusive. Mas o nome espiritismo tem sido utilizado por pessoas que querem ter público graças àquilo que, por exemplo, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, o Espírito Emmanuel, o Espírito André Luiz, puderam demonstrar às pessoas as belezas da espiritualidade. Então a pessoa, eu gosto tanto de espiritismo. Aí passa na frente ou assiste uma propaganda em um canal evangélico que diz assim: toda terça-feira, 5 da tarde, vem aqui na nossa congregação que nós temos a sessão espiritual de descarrego. Quer dizer, pelo amor de Deus, uma sessão. Todo mundo já ouviu falar, vamos lá no centro que hoje é dia de sessão. Centro espírita. O vulgo chama isso de sessão. Mas eu não gosto meio negócio de sessão, eu estou meio carregado, estou precisando de uma ajuda espiritual no centro espírita. Então é sessão espiritual.
O leigo não faz a diferença entre espírita e espiritual. Ele acha que é tudo a mesma coisa. E aqueles que estão indo nesses outros lugares, porque estão carregados, e lá eles tomam banho de arruda, banho de limão, fazem um monte de coisa para sal grosso na cabeça, que eles estão acostumados, para descarregar. Fala, bom, na igreja está falando que é sessão espiritual de descarrego, é lá que eu vou. E chega lá, não tem absolutamente nada, nem de espiritismo, nem de qualquer informação que possa libertar o indivíduo de uma dependência, que vai se transformar em quase uma escravidão pela ignorância, forçando a pessoa a se tornar contribuinte, pagador de dízimo, ou coisa semelhante. Então, quando nós estamos estudando desde a introdução, já no primeiro parágrafo, para as pessoas que querem aprender, Kardec já coloca a distinção entre o que você vê por aí dizendo que é espiritismo sem ser, e aquilo onde você pode encontrar padrões dentro daquilo que a doutrina espírita recomenda. Para que nós mesmos façamos a diferenciação, nós mesmos saibamos discernir. E eu repito, quando dizemos isto, não estamos desejando desfazermos-nos de qualquer outro tipo de espiritualismo. Não. Só estamos dizendo que eles são espiritualistas, mas eles não são espíritas. E isso é importante que se diga, para que ninguém compre gato por lebre e acabe se desiludindo depois. É com base exatamente nessa falta de informação ou na confusão de conceitos que muitas pessoas acabam tendo medo de frequentar uma instituição espírita. Porque eles vão ouvir que espiritismo é invocação do demônio, é beber sangue de galinha, é fazer despacho para arrumar marido da outra, tirar a mulher do outro, para você ajeitar a sua vida. Se você tem uma pessoa que você não gosta, vai lá no centro que eles fazem um trabalho lá e a pessoa vai morrer. Quer dizer, quando alguém que não tem conhecimento de nada escuta de um líder religioso uma verdade desta, entre aspas, eles costumam dizer, você não deve nem dar a mão para uma pessoa que você sabe que é espírita, que eles chamam de macumbeiro, coisa do tipo. Nem passa na calçada, porque eles têm uma mágica que joga um pozinho em você, e depois você entra lá, não sai nunca mais, aí você está perdido. Como se as pessoas não tivessem a capacidade de discernir. Eu acabei de ver, e foi postado acho que ontem ou hoje, um vídeo muito bacana, muito legal. É de um canal católico, em que um padre, num país da América Latina, ele fala espanhol, mas a legenda está em português. Ele está falando ao seu rebanho, um padre católico, e tem duas mulheres lá no começo, na entrada da igreja, em pé, a igreja está lotada, que o padre manda vir. Não, venha cá, entra aqui. Ele está com o microfone. E as duas mulheres então vão até o altar. E o padre não está vestido batina, nem nada, está vestindo uma roupa comum. É um homem muito simples. Então ele começa a perguntar para elas quem elas são. E elas são duas testemunhas de Jeová que tinham ido lá na igreja para contrapor e para dizer que todos os católicos que estavam lá dentro estavam tudo errado. E então ele começa a conversar, fazendo pergunta e deixando a moça explicar o que ela tinha ido fazer. Eram duas. Era uma a que falava mais, e uma outra coitada, que estava indo com ela para prender. E o padre começa a perguntar para ela, onde é que você encontrou isso? Onde é que está na Bíblia aquilo? E ela vai dizendo, porque elas têm a Bíblia decorada. Aí o padre começa a perguntar para outra, a novata. E a primeira fala assim, não, ela não pode responder porque ela está muito nova, ela não conhece nada, ela ainda não foi batizada. Ah, é? E aí ele começa a falar com ela. Por que a senhora, há quanto tempo a senhora faz que a senhora está indo nessa congregação?
faz 2 meses que graças a Deus eu deixei de ser católica. Assim, dentro da igreja católica, lotada de católico. E você ia na igreja quando você era católica? Você ia quantas vezes? Eu ia quando tinha batizado, quando tinha um casamento. Quer dizer, ela nunca foi católica. Ela nunca foi na igreja. Ela nunca estudou a Bíblia. Mas ela estava sendo domesticada pela orelha, pela outra que já estava mais consolidada no modus operandi. Esse que as pessoas recebem em casa, às vezes de domingo, que a pessoa bate na porta, ela vai converter você. E então, o padre, é um vídeo de 30 minutos, mas é muito interessante e é muito bonito. Por quê? Porque o padre vai conversando e mostrando. Lê aí na Bíblia o que está no versículo tal, a tal, a tal. Aí ela começa a ler assim, porque os testemunhas de Jeová, não sei o quê. Escuta, eu não falei para você ler o que está escrito com a caneta. Eu falei para você ler o que está na Bíblia. Daí ela tem que ler o que está na Bíblia, o texto da Bíblia. Que não é o que ela tinha escrito. Porque, na verdade, o que ela tinha escrito estava deturpando a Bíblia para favorecê-la. E assim, quando chega em um determinado momento, a novata começa a falar assim, mas foi ela que me explicou que era desse jeito. E a outra, vendo que a amiga começa a ficar esclarecida, você tem que ficar quieta. Você está aqui para aprender, você não está aqui para falar. Não quer que a moça tenha nenhuma participação. Aí, o padre pergunta para a chefona da gangue ali, né? Escuta, quem aqui tem pecado? Porque ela estava dizendo que ela não tinha pecado. Quem aqui tem pecado, então? Aí ela aponta para a moça. Ela aponta para a moça. Ela tem pecado. Ela tem pecado. Por quê? Porque ela ainda não foi batizada. Por isso que ela tem pecado? Porque ela não foi batizada? Você já foi batizado, então você está livre do pecado, você não tem pecado. Aí o padre manda ela ler outra parte da Bíblia, que vai justamente contra tudo que ela está falando. E ela quer fugir, mas o padre não deixa. Mas o padre é muito educado, é muito bonzinho. Daí depois, no meio do caminho, depois que deu para ver como que as coisas eram, o padre chama alguém da própria congregação e pede para ler uma passagem do Evangelho. E na passagem do Evangelho, que nós também temos no Evangelho segundo o Espiritismo, está aquela do fariseu que vai rezar e que, em voz alta, bate no peito e diz: eu te agradeço por eu ser como eu sou, que eu não sou como esse publicano que está aqui, que eu não sou venal, que eu não sou pecador, que eu não sou como ele, que eu dou o dízimo, todo assim, se exaltando perante Deus. Enquanto que o publicano, ou o outro que foi lá, o pobrezinho, falou: ai Senhor, ele nem elevava a voz em voz alta, ele fala: Senhor, tenha piedade de mim que eu sou um pecador. E aí Jesus disse: pois este saiu dali justificado perante Deus, enquanto que o outro demonstrou que ele não valia nada, porque estava cheio de empáfia. E então o Senhor completa dizendo que todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Depois que leu esse trecho, o padre chega para as duas assim e fala para a novata, que só tinha estudado 2 meses de Bíblia com a outra: minha filha, diante daquilo que Jesus falou aqui na Escritura Sagrada, quem de nós 3 aqui se parece com aquele fariseu que foi rezar? Aí ela fala assim: ela aponta para a amiga. A amiga fica ofendidíssima. Eu? Você é que nem esse fariseu aí da Bíblia. Aí o padre fala para ela: minha filha, você faz 2 meses que está aprendendo essa Bíblia aí que vocês fajutam com essa nossa irmã. Eu proponho a você
que você aceite ficar com alguém da nossa congregação por 2 meses também, para você aprender como nós estudamos a Bíblia. E ele fala para o público, alguma irmã, algum irmão pode se incumbir de por 2 meses, ajudar essa irmã a conhecer a maneira como nós entendemos a Escritura. Aí 3, 4, 5 levantam a mão. Aí então o padre pergunta para ela, o que você deseja de verdade? Ai, eu desejo conhecer a palavra de Jesus, de uma forma que eu possa aceitá-la. Porque eu era uma pessoa muito errada. Eu tinha muitos defeitos, tinha muitos vícios, e eu estou procurando Jesus para eu me corrigir. Então o padre chama a moça para o lado esquerdo, onde já não está mais a sua cúmplice, e diz para ela, pois então você aceita ficar com a nossa irmã para estudar, e depois você decide o que você quer? Ai, eu aceito, é isso que eu quero mesmo, eu quero conhecer um caminho bom. Daí o padre pede, todo mundo bate palma para ela, aí a outra fala assim, mas você quando estava no lodo, quando estava doente, você foi lá na igreja, a gente ajudou você, a gente te deu roupa, você estava doente, a gente tratou. Daí a mulher fala assim, ai padre, é verdade, eu estava passando necessidade, porque eu bebia, eu fazia coisa errada, eu cheguei até a roubar, e aí eu estava tão desesperada que eles foram lá me acolher. E eles me deram, quanto que o padre pergunta, quanto que eles te deram? Ela falou assim, eu tenho uma dívida com ele de 1.000 pesos. Aí o padre falou, 1.000 pesos? O que a gente pode fazer para ajudar essa irmã? Aí um grita lá, vamos passar a sacolinha. Então, os próprios congregados católicos passam uma sacolinha para arrumar o dinheiro, para que essa mulher que agora quer aprender o caminho do Senhor, sem tergiversação, sem mistura, possa devolver o dinheiro que a outra, pouquíssimo cristã, agora que viu que perdeu o investimento, estava cobrando. Você não pode nos abandonar, você está devendo para nós. Aí o padre disse para ela, escuta, você deu ou você emprestou? Quando você ajudou essa irmã, você estava fazendo o quê? Estava fazendo a caridade? Ou você estava emprestando dinheiro? Não, nós estávamos fazendo a caridade, mas ela não pode ficar assim com esse dinheiro, porque nós não temos autorização para dar dinheiro para os outros. Não tem problema. Nós vamos fazer uma coleta e você vai receber o seu pagamento. E cada vez que essa moça abria a boca, ela ficava pior. E no fim, aquela que era novata, que não entendia nada da Bíblia, que estava sendo mal orientada pela testemunha de Jeová, que estava lá com a Bíblia na ponta da língua, a Bíblia que ela havia também sido inoculada por alguém mais experiente, acabou ficando livremente para aprender um evangelho de amor, de perdão. O padre perguntou para ela, vocês amam o Papa? Vocês amam os padres? A novata falou assim, não, lá eles falam que a gente tem que odiar. Aí o padre pergunta para mais espertona, vocês têm que odiar? Eles falam isso? Não, nós temos que odiar todo mundo que não é como nós. Como é que eu posso amar uma pessoa que era da nossa igreja e bandiou? Como é que nós podemos amar esses católicos que são bebum, ladrão, bandido, sem vergonha, mulherengo? A mulher disse, com a Bíblia na mão. Aí o padre chama um outro e fala assim, lê para mim o evangelho de São Mateus, no capítulo tal. O cara abre assim, está lá, Jesus dizendo, amai os vossos inimigos. Tende para com eles carinho e respeito, porque se você só amar os vossos amigos, os malfeitores também fazem isto. É a mesma Bíblia. Como você que diz que defende tanto a Bíblia, você está pregando o ódio com base na Bíblia. Quando o Cristo falou que nós devemos amar até os nossos inimigos, ela foi ficando ali. Aí falou assim, eu preciso ir embora. Aí o padre fala assim, olha, quando vocês vão visitar as pessoas, vocês não têm nenhuma pressa de ir embora.
E a novata fala assim, é mesmo, padre? Ela falou para mim que a gente pode ficar lá quanto tempo a gente quisesse, que nossa função é converter as pessoas. Então por que agora você está com pressa? Aí o padre fala para a comunidade, ela está com pressa porque ela está ouvindo uma coisa que é contrária àquilo que ela acredita, que ela prega. E ela não tem argumentos para se defender. Mas ele está numa nice, assim, parece o Dr. Bezerra, tem uma barbona branca aqui, assim, parece o Papai Noel. Mas o que ele faz as pessoas pensarem, o Raul vai pôr para vocês, aí está, ó. É ele. Quero me entregar a ele e amá-lo, que procura um abraço. Ela está falando, respondendo a pergunta do padre. Obrigado, Raul. E isto é o quê? Isto é o esclarecimento da mente. E então, quando termina este embate, que não vai até o final, o que o padre tem? Tem uma comunidade vacinada contra aquela falinha, porque quando elas chegam, o padre pergunta para elas, quem vocês são? Aí a mais experiente fala assim, nós somos estudantes da Bíblia. Ah, estudante da Bíblia, qualquer um de nós é. Mas ela não se revela de verdade quem ela é. Ela chega na casa das pessoas e fala assim, nós somos estudantes da Bíblia, queremos conversar com você sobre a Bíblia. Ela não diz o que ela quer. E as pessoas de boa fé, vai falar da Bíblia, coisa de Deus, coisa boa, aceitam. Lá na comunidade era muito comum isto. Um povoado, gente simples, gente pobre, gente de boa fé. E então, depois que elas entram na casa, elas começam a dizer que o Papa é o demônio, que não se deve batizar as crianças, porque o batismo que a igreja fala é uma sandice, é uma invenção. E aí começa a perverter a mente ingênua destas pessoas. Aí o padre falou, mas escuta aqui, esse negócio de estudante da Bíblia, todo mundo é. Você pode me dizer especificamente quem que vocês são? Nós somos testemunha de Jeová. Ah, agora sim. Quer dizer, ele fez a própria mulher revelar que ela tem uma religião, que ela tem um preceito, que ela tem um objetivo. E toda a plateia está assistindo isso. Então, foi uma maneira, e vocês vão assistir isso, quem quiser, e também vão perceber o que o padre fez de uma forma muito fraterna, que foi esclarecer a comunidade desse tipo de trançapé. Que não é só com este tipo de caso que acontece, é com tudo. O trançapé se vale da ignorância das pessoas para fazê-las acreditarem em uma mentira. Isso nós estamos vivendo nesta época. Você tem que acreditar em uma coisa que é um veneno, achando que vai te salvar. E aquela pessoa que disse que era assim, vai ser presa nos Estados Unidos, nestes próximos dias. Aquele que diz que era ciência viva, recomendando todas essas sandices, um charlatão, corrupto, venal, vai ser preso. Para quem não sabe, eu publiquei no Revelando o que Ninguém Te Conta, o canal que eu tenho no Telegram para informar as pessoas sobre tudo isto, um vídeo de 9 minutos que foi exibido na TV americana, a grande mídia americana, na Fox News. Aí você vê o nosso canal Revelando o que Ninguém Te Conta. Neste vídeo, Tucker Carlson explica toda a falcatrua que foi montada para que eu, você e todas as pessoas morrêssemos de medo e ficássemos atrás de venenos que matam, mas não salvam. Com o aval deste médico americano, que vai ser preso e que provavelmente vai ser executado como traidor pelas suas ligações com outras nações de olho puxado, porque a gente não pode falar muito os nomes claramente, que rima com pina,
cortina. Marina. Então, usando da ingenuidade das pessoas, da credibilidade ou da credulidade, tem muitos golpistas por aí, fabricando mentiras para que você acredite. E é só quando a gente aprende, quando a gente estuda, que nós começamos da base, que nós não ficamos mais na dependência do que os outros vão dizer como verdade. Nós ouvimos, nós pensamos, nós comparamos, para que depois a gente decida se realmente tem jeito de ser verdade ou é apenas fumaça. E é muito bom que esteja acontecendo tudo que nós estamos vendo na televisão, tudo que nós estamos vendo acontecendo no dia a dia do nosso país e dos outros países. Por quê? Porque agora todos estão sendo expostos, todos estão aparecendo na cara. A falta de honradez, a falta de correção, a falta de idealismo, agora está, assim, você respira isto, quando você vê as pessoas. Essas que estão aparecendo na mídia, em outros lugares. E mesmo que você diga, nossa, eu nunca pensei que essa pessoa fosse assim, não importa, perceba que as pessoas são, não aquilo que você vê, mas aquilo que elas são. E é bom que agora a gente possa ver quem são. Porque até então nós éramos escravizados por uma televisão, por uma mídia, que fazia você acreditar porque era mais cômodo, ao invés de você ir saber se era verdade. Só que agora existe todo um mundo fora disto, que te fornece informações que nesses canais você não vai ver, que são absurdas. Aqui, nós estamos vendo essa celeuma, se vai ter Copa América ou não vai ter Copa América. E vimos os repórteres esportivos da Rede Globo, chamando o presidente disso, daquilo, é absurdo, não pode ter. Coisa que eles estavam fazendo. Patrocinando com a emissora, a serviço dos seus interesses, sem ninguém questionar. Só que agora descobriram que ela mesma tentou comprar os direitos de transmissão dessa mesma Copa América da Conmebol, para que ela transmitisse. Ela que é tão contra agora, porque é o SBT que vai transmitir, e que portanto agora vai ser uma chacina, isso vai ser um genocídio. Ela tentou buscar na Conmebol, que é a organizadora, os direitos de ela transmitir. E agora todo mundo vê isto, todo mundo sabe disto. As coisas vêm à tona, como vieram à tona os 30 mil correios eletrônicos do doutor Falso. Sabe, o doutor Antônio Falso, nos Estados Unidos. E a cada dia, mais bombas vão explodir, mais coisas vão acontecer. Preparem-se. Porque junho e julho serão muito emocionantes. Na mudança de todos os nossos parâmetros. E aí aqueles que já fizeram a burrada, vão ter que dizer, e agora? Não, agora você fica encostando e atraindo prego, parafuso, tesoura, para você, porque você se transformou num emissor de ondas. Porque as pessoas estão postando os vídeos onde, nos locais em que foram feitas as inserções, gruda de tudo que é metal. Faca, ferro de passar roupa, celular, tudo fica pendurado. Você vai virar um cabide metálico. Que coisa boa. Agora, por quanto tempo você vai ficar vivo? Ninguém garante. Pode ser algumas semanas, pode ser alguns meses, mas alguns sábios estão dizendo que não vai passar de 2 anos. Todos os efeitos. E aí você começa a ver todo mundo sendo empurrado para tomar
a troco de suco, a troco de passagem aérea, a troco de sorvete, a troco de loteria, para você concorrer, para aceitar isso em você, sem que você ache que é estranho. Imagine que chega alguém na porta da sua casa e diga assim: dona, eu tenho um negócio aqui muito bom, é um produto que melhora o organismo, que faz a senhora ter saúde, e eu vim oferecer para a senhora, de graça. Não, eu não quero saber do que é isso, eu não tomo coisas esquisitas. Não, mas olha, eu dou para a senhora um vale que a senhora pode ir em qualquer pizzaria por 1 mês e comer pizza, se a senhora tomar esse remédio. Você vai falar: nossa, que legal, 1 mês de pizza, pode me dar que eu bebo na sua frente. É isso que vai fazer? Ou você vai falar assim: nossa, o cara vai me pedir para tomar um remédio, vai me dar pizza, para esse negócio ainda é mais suspeito do que eu pensava. Eu não sei o que tem aí, não sei que efeito vai dar, como é que eu não conheço esse cara, nunca vi ele mais gordo na frente? Não, é agora que eu não quero, viu moço, pode ir embora. Mas vai ver se o povo não está indo fazer fila para receber dentro um negócio que você não sabe quem fez, não sabe o que tem, está produzindo mortandade nas pessoas e efeitos colaterais gravíssimos, e ainda estão te premiando para você poder tomar sorvete, comer um donuts, comer um sanduba, batatinha. E você fala: que legal, meu, pô, que negocião. Você quer ter certeza antes de fazer a burrada? Porque eu reconheço que muitas pessoas estão emprenhadas pela orelha por aquilo que assistem. Mas antes de você fazer a burrada, porque alguns dizem assim: é que eu procurei o meu médico falou que eu posso, que não tem problema. Antes de você fazer essa burrada, chega nesse seu médico e fala assim: doutor, se o senhor atestar com a sua letra e o senhor recomendar, assinar e carimbar que isso é bom, eu vou. Faz aí. Manda ele fazer. Manda ele reconhecer num atestado médico que ele assine, que ele se responsabiliza por você injetar aquilo em você mesmo. Se ele não fizer, não vá seguir o conselho dele. Não vá. Ele vai dizer assim: não, eu não posso fazer isso, porque esse negócio a gente não sabe direito, é uma coisa experimental. Ah, é? Se o senhor que é meu médico, não está me recomendando por escrito e assinando, que o senhor se torna responsável por aquilo que aconteça comigo, como é que o senhor quer que eu faça? O senhor não tem vergonha na cara de mandar eu fazer uma coisa que o senhor não é capaz de atestar, porque não quer culpa? Então, com isso você tem certeza de que até mesmo eles não querem pôr o pescoço a prêmio. Tudo isso é fruto do quê? Da ignorância. Desta coisa que fez a pobre aprendiz acreditar na sua astuta orientadora que estava deturpando a sua mente contra os irmãos que ela nunca tinha visto, numa religião que ela nunca tinha frequentado, mas que já taxava como gente sem nenhum tipo de valor. É assim que funciona. Esse é o processo da transição que a Terra está vivendo. A transição das trevas para a luz do conhecimento. As trevas da ignorância, do achismo, para aquilo que você é capaz de perceber, de conhecer e de, conhecendo, separar. O que você acredita daquilo que você não acredita, não porque você ouviu na televisão, mas porque você foi pesquisar. E é por esse motivo que o nosso canal Revelando o que Ninguém Te Conta é uma das opções que a pessoa tem para ela ler o que está acontecendo no mundo. Porque nós não colocamos ali opiniões, não fazemos um canal aberto a políticas, polêmicas, discussões, não. Nós postamos notícias, provas, vídeos destas pessoas que ficaram magnetizadas
depois que inseriram esses venenos. Vídeos. Há um vídeo muito bonito de uma velhinha, aqui de Salto de Pirapora, pedindo uma explicação para as autoridades sanitárias, o que está acontecendo com ela, que agora ela põe, porque ela viu muitas pessoas postando esses vídeos, que no local em que aconteceu a injeção, os metais ficam grudados. Ela viu na internet, aí ela fez com ela, e isso aconteceu. Então ela está pedindo, no vídeo que ela tem na internet, ela está pedindo às autoridades, não por causa dela que tem 74 anos, que já viveu muito e tem pouco tempo ainda de vida, mas por causa das pessoas, para que as pessoas saibam o que estão injetando nelas. Então ela pede por caridade, que alguma autoridade possa explicar a ela e ao povo, por que estão sendo transformados em imãs ambulantes. Entre outras, nós temos lá mais de 30 vídeos de pessoas que fizeram nas suas casas, no mundo inteiro, essa experiência e ficam magnetizadas. Se tiver algum aí, pelo menos a foto, põe para as pessoas verem. Você está achando que, isso é um devaneio. Não, não é devaneio isso que você vai ver por aí. O Raul está preparando para você poder ver. E olha, isso está acontecendo em quem também tomou esse negócio da influenza. Também. Essa é só uma moedinha, tem vídeo que tem garfo, faca, celular, telefone celular, procura aí, Raul, vídeo com telefone celular. Vocês nunca tinham visto muita coisa. Porque isso não mostram para você. Isto não querem que você saiba. Porque se você sabe, você vai pensar se vai entrar nesse joguinho. Eu tenho vários desses vídeos publicados, exatamente por causa disso. Porque as pessoas ficam surpresas, quando elas começam a perceber o que realmente está acontecendo. Achou aí, Raul? Diariamente, a internet está salpicada de gente fazendo isto. No mundo todo. Não é aqui, no Brasil. E ninguém, entre aspas, oficialmente falando, se anima a explicar a causa disto. É um fenômeno que até então nunca tinha sido observado. Eu não sei se dá para ver daqui. Até que o Raul encontre, eu vou mostrar para vocês. Só uma das fotos. Só uma. Isso aqui é uma foto, mas você vê vídeos. Você vê vídeos de pessoas fazendo a experiência nelas mesmas.
É bizarro ver isso, não é? É. É bizarro. E é por isso que eles não vão te mostrar. Porque essa bizarrice não pode impedir que você entre na fila. Você precisa entrar na fila. Esse é o esquema. Então, se o Raul encontrou aí algum desses vídeos, desses centenas, milhares de documentos, vou mostrar esse. Gente, dá para fazer um faqueiro. Dá para fazer um faqueiro. Não sei, se não conseguiu pôr, eu vou pôr aqui. Vai, Raul, vê se dá para ver aqui. Põe lá. Dá para ver? Agora eu vou passar as outras. Pelo menos você não precisa correr com aqueles plásticos, né? Você pendura ele no braço, já põe o fone no ouvido e sai correndo, sem precisar gastar o plástico. Ok, Raul? Obrigado. Isso daqui é uma amostra minúscula. Se você entrar no Revelando que ninguém te conta e navegar em todos os arquivos que nós já pusemos lá, em vídeos, em áudios, em notícias, vocês vão ficar assim, vão dar muita risada. Se deram risada por causa disso aqui. Já pensou sair na chuva agora? Que perigo? Tomar um raio na cabeça? É, porque você está imantado. Olha, eu comprei um aparelho, ainda não chegou, mas quando chegar, nós vamos estabelecer esse critério para admitir pessoas aqui no centro. É um aparelho que a gente aplica, chama aparelho que mede frequências eletromagnéticas. Uma pessoa normal, ela tem um campo eletromagnético comum, que vai de 20 a 30 nanoteslas, é a medida. Mas alguém que recebe esse negócio se transforma num campo eletromagnético vivo. E a medida deste campo vai mais ou menos de 400 a 800 nanoteslas. Porque aquilo que se injeta produz este efeito de transformar a pessoa num metal que atrai. Tem um vídeo de um americano que ele diz assim: eu tomei esse negócio, agora em todo lugar que eu entro, em qualquer lugar, bar, restaurante, eu recebo no meu celular a informação que eu estou conectado no Wi-Fi. Ele, não é o celular dele, ele recebe a informação de que ele está conectado no Wi-Fi do ambiente. Porque ele se transformou numa fonte captadora de ondas eletromagnéticas, na mesma frequência. Já imaginou se alguém, depois de todo mundo já estar imantado, falasse: bom, agora vamos apertar aqui o botão e a gente vai soltar uma carga, uma descarga eletromagnética, que aqueles que estiverem nessa frequência agora vão sofrer os efeitos que isto vai produzir. E aí todo mundo está lá, vamos na festa, está todo mundo lá, né? E de repente, né? Que nem robô que tirou a bateria, né? Acabou a força. Porque isso é que é possível de acontecer. Sabe o roteador que a gente tem em casa? O roteador cria um campo eletromagnético dentro da sua casa. Como também as linhas de transmissão de alta voltagem, quando passam em lugares povoados, as pessoas são aconselhadas a não ficarem a determinada distância
próxima destas redes. Por quê? Porque os elétrons que estão nesses cabos de muito alta tensão, eles criam um campo eletromagnético ao redor, e isso pode induzir enfermidades ou má formação orgânica. E já fizeram, inclusive, experimentos e estatísticas que comprovaram que pessoas que moram perto de linhas de alta tensão têm uma propensão muito maior a desenvolverem tumores cancerígenos. Portanto, as ondas eletromagnéticas que estão espalhadas por toda parte, hoje estão dentro de nós, dentro da nossa casa. É o roteador Wi-Fi, é o nosso telefone celular. Tem um vídeo, no Revelando o que Ninguém Te Conta, um senhor pega esse mesmo aparelho que eu comprei, e aí eu vou pôr aqui na entrada, o Vanderlei vai ficar com o aparelho lá para medir qual é a proporção de nanotesla que cada um está transportando. Porque aí a gente deixa entrar os que estão normais, e aí a gente põe do outro lado da rua, aqueles que estão com 800, 900 nanotesla, para daí a gente faz um passe de distância para eles, assim, de vibrações boas à distância. É brincadeira. Mas, este aparelho, tem um senhor que está com o telefone. Ele pega esse aparelho, encosta no telefone celular, que está fora da tomada. O telefone celular não apresenta um campo eletromagnético brutal. Aí ele pega, liga o cabo que está ligado na tomada do telefone dele. Pega esse aparelho e começa a medir o campo eletromagnético do telefone. O aparelho quase estoura quando está perto, e mais ou menos até essa distância o aparelho ainda está apitando que tem um campo eletromagnético do telefone celular. Daí, ele pega esse celular, deixa de lado, estica o braço assim, e uma pessoa encosta o aparelho que mede o campo eletromagnético no seu braço. E o aparelho não aponta uma energia intensa, uma coisa pequenininha, de nada. Aí ele pega o telefone celular que está conectado na tomada, põe no ouvido para começar a falar, e a pessoa encosta o aparelho nele. Aqui na mão, no braço, ele está com a mesma frequência do telefone celular passando pelo seu corpo. Ele se transformou num emissor igual o próprio celular, enquanto ele está falando. Biologicamente, ele é um transmissor destas ondas. E ele faz esse teste para mostrar às pessoas como isto interfere, inclusive, na nossa dinâmica biológica. Algumas pessoas não dormem direito à noite. Têm sonhos perturbados, sonhos confusos, não conseguem descansar. Faça um teste. Antes de dormir, vá até o seu roteador e desconecte-o da tomada elétrica. Desligue o roteador. Você vai perceber que a partir daquele dia você volta a dormir normalmente. Você quer fazer um outro teste para ver que isso não é por acaso? Pegue lentilha. Já ouviu falar de lentilha? Lentilha. Compre um pacotinho de lentilha, custa barato. Pegue 2 pratos, põe algodão molhado, enche o algodão de água, pega um punhado de lentilha do mesmo saquinho, põe num lado e pega o mesmo saquinho, um punhado, põe no outro prato. Aí um prato você leva bem longe do roteador, no outro cômodo. E esse prato que ficou, você põe ele perto do local onde está o roteador. E você não deixe faltar água no algodão, porque às vezes o algodão evapora e ele seca, e você deixa bastante úmido, para você acompanhar o índice de nascimentos de sementes, de germinação. Aí você vai comparar a germinação que acontece no prato que estão as sementes próximas do roteador, muito menores do que as germinações naturais acontecidas à distância do campo eletromagnético. E isto indica claramente que existe uma interferência eletromagnética no nosso organismo biológico, tanto que impede que as sementes eclodam como deveriam eclodir ou nasçam defeituosas. Quem nos fala sobre isso é o Espírito Emmanuel. Nós lemos na segunda-feira à tarde aqui no tratamento
o capítulo do livro Pensamento e Vida, que fala sobre saúde. E ao lermos o capítulo, vamos encontrar nele a informação de que as incidências elétricas podem alterar, no caso do nosso estado mental alterado, alterar o momento da separação celular, da divisão celular, da mitose celular. Fazendo com que essa mitose perturbada produza células defeituosas. Isso tudo é estudado pelos espíritos elevados para nos explicar como funcionam. E é por esse motivo que você está sendo bombardeado com tudo isso para ter medo. Porque o medo é fundamental para você ficar doente. É um dos componentes mais importantes, até mesmo do que esse negócio que você injeta debaixo da pele. Porque você vai ficar doente sem esse negócio. Só de ficar com medo, só de ficar apavorado, só de ficar achando que em qualquer canto da sua casa tem alguém te espreitando para te atacar. Que é mais ou menos o ânimo de muitas pessoas no dia a dia. Pavor. O tratamento espiritual, naturalmente, atua nas células. Mas não é esse o objetivo dos espíritos. Porque doentes ou sadias, essas células vão para o cemitério. Com o corpo quando morrer. O objetivo dos espíritos é fazer com que nossa mente passe a ser positivamente um dínamo que gera equilíbrio biológico. Para que aquilo que você está precisando e que os espíritos amigos possam aportar, você não estrague. Imagina que você está com sede, está faltando água na sua casa. Você descobre que tem uma pessoa que tem uma mina. Aí você pega um garrafão e chega na mina para buscar aquela água que dizem que é puríssima. Tá bom, a água é puríssima. Aí você chega lá, põe o garrafão, enche o garrafão de água. Quando você chega em casa, vai pôr no filtro, está cheio de sujeira. Nossa, o cara falou que essa água era pura. Está tudo barreado, tudo cheio de sujeira. Não, a água é pura, meu filho. Mas você limpou o garrafão? Quando você foi buscar água, você observou se lá dentro do garrafão havia impureza? Você lavou o garrafão? Eu não, para mim estava limpo. Então, para você, mas não estava. Joga essa água fora, limpa o garrafão de novo, joga lá um pouco de feijão com sabonete ou sabão, chacoalha bastante, põe lá uns pedaços de corda para você fazer e atritar nas paredes, porque às vezes está tanto tempo lá que criou limbo, criou bolor, que está estragado, vai estragar o que você vai pôr lá dentro. Limpa o garrafão para depois a água que vem pura ser conservada assim. É esse o projeto dos espíritos. Nós, como espíritos, somos o garrafão. A fonte cristalina jorra incessantemente. Mas se a gente vai buscar esta água limpa, com o nosso garrafão mental ou emocional sujos, você não vai ter água limpa. E a culpa não é da fonte. A culpa é nossa. E é importante então conhecer, é importante você saber que a fonte continua jorrando. Agora, você pode melhorar aquilo que está te faltando com o fazer a sua parte. Esta necessidade não será suprida pelos espíritos. Fazer a nossa parte, limpar o garrafão, não são os espíritos que farão. Somos nós. E nós teremos os efeitos negativos de não termos feito isto. Frequentar igrejas para que Deus faça o serviço, sem que a gente se disponha realmente a mudar o que nós somos, sem que nós olhemos para a nossa realidade como uma coisa que precisa ser questionada, pesquisada, buscada, para que nós não nos envenenemos por gosto. Isso é dever nosso. Isso não é algo que dependa de Deus. Se você vai na questão do Livro dos Espíritos, que fala dos flagelos destruidores, na lei de destruição, 730 e alguma coisa,
728 começa a lei de destruição. Em 737, a pergunta 737, Kardec começa a indagar sobre os flagelos destruidores. Essas coisas que acontecem que matam muitas pessoas. Podem ser esses flagelos guerras, podem ser maremotos, podem ser eventos sísmicos, ou podem ser o próprio ser humano, como um evento destruidor. Abaixa o som. Esse evento destruidor, por que precisa dele? Pergunta Kardec. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta é muito importante que nós nos lembremos. Ele permite isso para fazer a humanidade avançar mais depressa. Nós não dissemos a vocês que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que a cada nova existência adquirem um novo grau de perfeição? É preciso então olhar o fim, o objetivo, para compreender os resultados. Vocês acham que, do ponto de vista pessoal, vocês chamam isso de flagelos por causa dos prejuízos financeiros, econômicos que causam a vocês. Mas estes transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais depressa uma ordem melhor de coisas. E em alguns anos, aquilo que exigiria séculos. Em alguns anos, o que exigiria séculos. Aí Kardec, depois de ouvir essa resposta, ele faz uma pergunta sobre isto. Uma pergunta que todos nós faríamos, ou pelo menos aqueles que têm interesse em escavar, em chafurdar, procurar mais fundo. Kardec pergunta na 738. Ora, Deus não poderia empregar para aprimorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Não poderia Deus, que é um todo-poderoso, fazer as coisas diferentes? E os espíritos respondem, sim. E ele os emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Você é inteligente, você tem cérebro. Você pode pensar, pode conhecer e pode discernir entre o bem e o mal. Esse é o meio de você evitar flagelos para você mesmo. Deus já faz isso todos os dias. Deixa que você pense, mostra para você todos os fatos, deixa você pesquisar. Deus faz isso diariamente. É que o homem não aproveita. E então é preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. O homem não aproveita. Eu conheço uma grande quantidade de pessoas que tudo que vocês viram aqui e muito mais, nós falamos pessoalmente para ela. Explicamos os malefícios destes processos biológicos inventados. Falamos o que está acontecendo, com todas as letras, pessoalmente. E o que elas fizeram? Entraram na fila. E preferiram acreditar naqueles que prometem donuts, hambúrguer, cerveja, suco de graça. E que não vão se responsabilizar por nada que vai acontecer com elas. Por que isto? Quando você dá à pessoa a fonte para que ela pesquise, e ao invés de ela ir pesquisar e tomar uma atitude com defesa de si mesma, ela vai e simplesmente faz de conta que aquilo não existe, ela é parente do avestruz, aquele que enfia a cabeça, como dizem, para se esconder do perigo. Como é que essa pessoa pode evitar o flagelo? É isso que ela está procurando. Então, naturalmente, quando chegar o momento, quando chegar a situação, ela vai falar, nossa, por que eu não ouvi? Aí pifa, enterram ela na matéria, aí do outro lado da vida, ela vai ver assim, nossa, puxa vida, agora eu estou aqui, o que vai ser de mim? Então, não falaram para você? Você não viu?
Agora você tem que decidir, está vendo? Todos os que você ouviu, todos aqueles que estavam te empurrando para fazer tal coisa, não eram dignos de sua confiança. E por que você confiou neles? O projeto de Deus é outro, não é este. Deus te deu um organismo que funciona. Você tem defesa em todo o seu organismo contra todos estes patógenos. Tudo foi perfeito. Por que você se amedrontou? Né? E agora? Ou você vai para um outro lugar pior, dependendo do seu padrão moral, ou então você fica esperando aí na fila, que a hora que aparecer alguém disposto, ou chegar a sua vez de tomar um novo corpo, aí a gente encaminha você, para você renascer. Mas agora você vai renascer em outras condições. Então, ninguém vai morrer. Todos esses 450 mil que morreram disso, né? morre isso todo ano, né? De gripe ou de outras coisas. Eles não morreram, o corpo morreu. Eles estão agora do outro lado aprendendo. O que aconteceu? Por que eles aceitaram? Por que eles tiveram que passar por isto? E vão voltar a viver fisicamente em outros corpos. Com mais experiência, com mais lucidez. Para pararem de se deixar iludir por novela, por atrizes bonitas, por mocinhos bem apanhados, por uma lábia idealista mentirosa. E procurar pôr os pés no chão para dizer: eu sou o Senhor de mim mesmo. Naquilo que me compete discernir. Porque é isso que os Espíritos estão dizendo. Deus deu a cada um o poder de decisão entre o certo e o errado. E por que as pessoas não o aplicam? Porque querem que os outros façam o seu trabalho. Por isso sofremos pelos equívocos. E aí a culpa não é dos outros não, a culpa é nossa, na nossa falta de juízo. Quando estamos nos preparando para o tratamento, pensem se aquilo que está incomodando você como encarnado, não tem uma grande parcela de participação sua mesmo. Não foi você que escolheu viver desse jeito, não foi você que resolveu ter um tipo de relação afetiva com uma pessoa ou com outra, não foi você que resolveu comprar quando não tinha condições de pagar, não foi você que quis ter uma coisa muito grandiosa sem construir a base, o alicerce. Pergunte a você mesmo, porque muitas vezes a dor, como disse aqui, nos flagelos, é a maneira de nos fazer despertar, de nos fazer melhores. Para que uma montanha possa ser muito alta, para que um pico possa ser gigantescamente elevado, ela precisa ser muito larga na base. Ela precisa ter muita amplitude para aguentar todo aquele peso. Portanto, quando nós queremos subir, mas não temos base, nós vamos arruinar este projeto, porque ele não vai se sustentar. Então algumas pessoas ficam muito tristes porque perderam isso, perderam aquilo, estão decepcionadas com a vida e se sentem no chão. Ótimo, ótimo. Comece de novo. Faça uma base sólida. Passo a passo. Se é um problema afetivo, recomece a sua vida afetiva. Se é um problema material, volte com os pés no chão e não se iluda com vantagens ou com competições. Se é um problema de saúde, mude o seu padrão de alimentação, mude o seu modo de entender a enfermidade, entenda as bênçãos que as medicações que os homens descobriram licitamente, de forma segura, ao longo de décadas, podem beneficiá-los. Você é o seu próprio médico. Instrua-se. O grande mal, a grande doença da humanidade é justamente a falta disto. Porque aí tem aquela que vai deturpar a sua crença, para você acreditar que todos os outros não prestam, só você e ela. E como você não sabe se é verdade, você prefere acreditar nesse ser do que em Deus, do que o que está escrito no livro. Os espíritos, que aqui nas quintas-feiras e nas segundas-feiras estão buscando tratar dos organismos físicos, não estão dando prioridade a isto. Antes de tratar do corpo físico, eles estão querendo tratar de você como um agente de Deus no mundo.
Você é este ser. Ah, qual é a sua missão na terra? Instruir os homens, ajudar o seu progresso e melhorar as suas instituições. Hoje, para vocês que estão aqui, para você que me assiste, nós procuramos instruir você sobre o que está acontecendo. Se isso fez com que você aprendesse, pelo menos que existe uma coisa estranha que você nunca tinha visto, procure estudar sobre isso. Vá atrás de mais informações. E se você achar que é verdade, espalhe isto para os outros. Fale com as pessoas. Mesmo que elas não acreditem em você, nossa função não é esta. Quando o semeador joga a semente, ele não pede da semente que jure para ele que vai nascer. E ele também não fica o dia inteiro sentado vendo que ela vai nascer. Ele joga a semente e vai embora. Porque a hora de nascer não depende de quem semeia, depende de quem criou a semente. É Deus que diz quando chega a hora, quando chove, quando o sol esquenta, quando chega a estação do ano favorável. É aí, se a semente está lá, ela nasce. Mas se ninguém pôs a semente, pode chover a cântaros, pode ter a temperatura mais adequada, que daquele buraco vazio não sai nada. Você que está aqui, você que me assiste, você tem a tarefa simples de espalhar a semente. O resto, Deus faz. Pense nisso. Muita paz.